Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais um pão super saboroso, muito macio e o que é melhor, gente, é muito fácil de fazer. Esse pão só tem algumas dicas que, se você seguir, vai dar tudo certo e vai ficar delicioso. Então, eu vou começar aqui a massa desse pão. Aqui na tigela eu vou colocar 240 ml de leite levemente morno, principalmente se for no inverno. Se for no verão, pode colocar o leite em temperatura ambiente. Agora, nesse leite, eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar ou 50 gramas. Agora, vou misturar aqui o açúcar no leite. Agora, vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento de pão ou 10 gramas. Agora, dou uma misturada nesse fermento. E agora, gente, uma dica bem importante que muita gente erra: a ordem dos ingredientes. Isso influencia muito no crescimento da massa. Agora eu não vou colocar ainda nem o ovo, nem a manteiga e nem o sal. Primeiro eu vou colocar uma xícara de farinha aqui. Então eu vou colocar aqui a primeira xícara de farinha de trigo. Vou misturar bem essa farinha aqui. Pronto, misturei bem a primeira xícara de farinha. Agora sim, eu vou colocar um ovo. Vou colocar também uma colher de sopa cheia, que pode ser manteiga ou margarina. Vai dar mais ou menos 35 gramas. E também uma colherzinha de chá de sal. Agora dou uma misturada nesses ingredientes e já vou continuar acrescentando a farinha de trigo. Lembra que a gente já colocou uma xícara de farinha? Então agora eu vou colocar a segunda xícara e continuo misturando aqui. Ó, gente, a massa continua mole. Então agora vai a terceira xícara de farinha. Essa eu vou colocar aos poucos, que fica mais fácil para misturar. Agora, no finalzinho da terceira xícara de farinha, eu troquei o fouet pela colher e continuo misturando essa farinha até que ela não apareça mais na massa. Bom, gente, como vocês podem ver, ó, a massa continua grudando um pouquinho, então eu tenho que colocar mais um pouco de farinha até ela parar de grudar por fora, tá? Então peguei aqui mais meia xícara de farinha e vou colocando aos pouquinhos, tá? Agora eu vou misturar com a mão, que fica mais fácil de eu sentir a textura da massa. Tá pronta a massa do pão suíço. Eu vou falar para vocês agora as dicas para você chegar nesse ponto aqui, ó. Você vai misturar a farinha, agora pro final, né? Eu misturei com a mão, é bem importante, porque daí você, ao mesmo tempo que você tá misturando a farinha, você já está sovando a massa. E daí ela fica assim, ó, bem misturadinha. E foram aqui 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Isso pode variar um pouquinho de acordo com o tamanho do ovo que você vai usar. Qual o ponto certo? Ó, essa massa você consegue retirá-la da tigela. Por fora não está grudando e tá macia, fofinha, olha só. Então, parou de grudar por fora, para de colocar farinha de trigo. E agora, o próximo passo é deixar essa massa crescer. Então, eu vou colocar um paninho aqui por cima e vou esperar ela crescer. Não precisa dobrar de volume, mas eu preciso enxergar que ela cresceu. Olha só, gente, já deixei crescer aqui. Acredito que ficou em torno de 20 a 25 minutos, tá? E eu notei que já deu um volume aqui na massa, então já está bom. Não precisa deixar crescer até dobrar de volume. Isso a gente vai fazer quando já estiver na forma. Pronto, gente, já baixou aqui o volume que ela criou. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai passar essa massa para a forma. Qual forma você pode usar? Pode usar qualquer tipo de forma de pão. Eu vou usar hoje, para variar um pouquinho, essas forminhas aqui, ó, de alumínio. Tá? Porque se você fizer para vender, você já manda com a forminha junto, fica bem mais prático. O tamanho dessa forminha aqui que eu vou usar é 10
por 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesar essa massa e vou dividir para ver quantas gramas eu vou colocar em cada forminha. Bom, gente, pesei a massa aqui, deu mais ou menos 800 gramas. Então, eu vou dividir por 3 forminhas, que vai dar em torno de 260 gramas cada massa. Gente, para facilitar, eu não vou esticar a massa com o rolo e depois enrolar. Mas se você quiser, não tem problema. Então, eu dividi a massa em 3 pedaços, peguei a massa e simplesmente vou dar uma esticadinha nela aqui mesmo. Só que ela dê certo no tamanho da forma. Lembrando que eu untei essa forminha com um pouquinho de óleo, tá? Agora, gente, peguei aqui uma gema de ovo e misturei meia colherzinha de chá de óleo e vou pincelar aqui por cima do pão antes dele crescer. Já pincelei aqui a gema de ovo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele crescer só um pouquinho. Ó, gente, aqui eu deixei ele descansando assim com a gema de ovo que eu passei mais ou menos uns 20 minutos. Pode notar, ó, que ele cresceu bem pouquinho. Agora chegou a hora de fazer os cortes na massa, que eu vou fazer com uma gilete, mas pode ser uma navalha ou uma faquinha bem afiada, tá? Aí você escolhe. O desenho que você quer fazer no pão, você faça conforme você quiser, tá? Fica a seu gosto. Pronto, gente, já fiz os cortes aqui. Pode notar, ó, que ele já começou a se abrir onde eu cortei. Agora sim, eu vou levar para crescer até que quase dobre de volume. Olha só, gente, levou mais ou menos uma meia hora para crescer. Claro que isso vai depender da temperatura do dia. Notei que cresceu, já posso levar para assar em forno 180 graus. Coloquei aqui numa assadeira, porque fica melhor para não ter perigo de queimar as forminhas de alumínio e também para ficar mais firme na grade do forno. Gente do céu, olha esse pãozinho! Esse é o pão suíço, gente. Só que eu fiz numa versão bem fácil para você conseguir aí fazer para sua família. Então, para assar esse pãozinho, aqui no meu forno levou 40 minutos. Eu deixei sempre a 180 graus até faltar 10 minutinhos para completar o tempo. Aí eu levantei a temperatura para 200 graus. Aí ele ficou assim, ó, douradinho por cima. Você já pensou fazer um pãozinho desses para vender, gente? Vende como água, porque ele é macio, é saboroso e é fácil de fazer. Vocês viram que ele já saiu com um brilho do forno, só que eu não resisto, gente, e vou passar aquela caldinha aí que eu sempre uso para os pães. Água e açúcar. Simplesmente mistura e passa enquanto o pãozinho ainda está quente. Vai ficar mais bonito ainda. Agora só nos resta, né, experimentar esse pãozinho. Antes de eu experimentar esse pão, da gente cortar ele, eu quero falar para vocês do meu outro canal, porque ontem eu postei um bolo de milho e fubá lá, que tá fazendo maior sucesso, e eu experimentei o bolo. Vocês vão ver a cara que eu fiz para aquela delícia. Então eu vou deixar aí no primeiro comentário o link para quem não viu aquele bolo de milho e fubá de liquidificador, tá? Vai lá, faz uma visitinha que eu vou ficar muito feliz. Então, flochei as laterais, agora vou retirar aqui da forminha e a gente vai experimentar esse pãozinho. Então, gente, vamos cortar aqui. Olha essa massa. Olha a fofurinha. Que delícia, gente! Vou tirar uma bocada aqui. Nossa, gente, macio e saboroso. Quer ver? Eu vou cortar uma fatia bem fininha para você ver a fofura da massa. Olha, gente, olha a fofurinha. Olha isso. Que delícia! Então, tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau!